cristãos são uma grande bênção para a gente poder entender coisas mais profundas sobre Deus e também são uma forma de entretenimento que é totalmente limpo e que nós sabemos com certeza que vai glorificar o nosso Deus. Então, hoje a gente vai estar falando sobre uma outra forma de filmes cristãos, que são os filmes bíblicos, ou seja, aqueles filmes que literalmente retratam histórias bíblicas. E eles são maravilhosos porque vão ajudar a gente a realmente gravar as histórias bíblicas e de alguma forma ter a palavra do Senhor no nosso coração. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre mais de 15 filmes bíblicos que você pode assistir. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a Fé e Tulipas. É uma alegria enorme ter você aqui pra gente estar conversando sobre filmes bíblicos. Mas antes, se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vinda e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não estar perdendo nenhuma das novidades e nenhum vídeo novo assim que lançar. E mais, aqui é um canal feito para abençoar mulheres cristãs a florescerem e crescerem em meio ao mundo caído. Então, se esse é o seu desejo, você é extremamente bem-vinda. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre esses mais de 15 filmes cristãos bíblicos. Então, como eu falei, eles são muito importantes para que a gente possa ter a palavra de Deus no nosso coração. E eu digo por mim, como vocês sabem, eu nasci num lar cristão e durante toda a minha vida aqui em casa meus pais sempre colocaram filmes cristãos tanto para mim quanto para o meu irmão. Isso foi uma bênção tão grande porque desse jeito eu conhecia melhor as histórias bíblicas e depois quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver aquelas histórias e eu podia até ver quais que eram as coisas que os filmes mostravam, as coisas que não mostravam, as coisas que mudavam um pouquinho. Então tudo isso me abençoou de uma forma para que eu pudesse entender mais a palavra de Deus. Então esses filmes são uma grande bênção. E também, se às vezes você é mãe e tem filhos, também a gente vai estar falando sobre alguns desenhos animados bíblicos que são ótimos para eles assistirem, alguns que eu assistia quando eu era pequena, mas que também até hoje volta e meia eu pego alguns para ver porque eles são muito ricos em conteúdo e podem nos abençoar demais. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre os primeiros. Então, não sei se você conhece, mas existe uma série chamada Coleção Bíblia Sagrada. E essa série é muito antiga, eu lembro desde pequena que eu assistia ela e que tem vários muito bons. Então, o primeiro que eu vou indicar, vamos na ordem cronológica das coisas, que vai ser Abraão. E obviamente conta a história de Abraão, mas ele pega até um pouquinho antes de Abraão sair da terra dos seus pais e a partir daí segue bastante sobre os pontos principais da vida de Abraão. Depois também dessa série tem o filme de Jacó. E é interessante porque ele começa um pouquinho antes de Jacó conseguir o direito de primogenitura do seu irmão e vai até um pouquinho depois do momento que Benjamim nasce. Então é bem interessante porque ele também é muito fiel. E também seguindo tem o de José. E esse filme vai pegar um pouco da vida de Jacó até o momento que Jacó e José se reúnem novamente. Então também é um filme muito legal que ele vai aparecer várias cenas trazendo até uma contextualização muito legal. E também depois tem o filme de Moisés. Eu achei muito legal como que eles fizeram, de certa forma, personificando em uma pessoa todo o sentimento de Israel, aquele que a gente já sabe do povo que ficou murmurando durante o deserto. Eles, em certo momento, eles personificam isso em uma pessoa só e você fica muito brava com essa pessoa durante o filme, mas é muito legal que a gente vai assistindo e a gente vai vendo as maravilhas que o Senhor fez, a gente vai vendo como que muitas vezes o coração humano se rebela contra Deus. Então é um filme que vai abençoar extremamente a sua vida. Depois tem o filme de Davi e que ele também vai ser muito legal porque a vida de Davi, a gente tem muitos relatos sobre a vida dele, mas também o filme ele vai selecionar aquelas partes mais marcantes e vai colocar ali de uma forma muito legal e também mostrando os erros e os acertos de Davi e todas as consequências que os erros dele tiveram dentro da casa dele. E depois, seguindo ele, vai ter o filme de Salomão, que vai mostrar tanto as partes boas, a sabedoria de Salomão, mas também vai mostrar como que foi Salomão no final da sua vida. Então é bem interessante porque esses dois eles fazem um follow-up bem legal. Depois eles também têm o filme de Jeremias. É muito interessante porque realmente vai mostrar tanto as profecias, vai mostrar um contexto bem nítido de como estava o povo de Israel, como que era o coração deles, vai mostrar os falsos profetas que tinham em Israel naquela época, quando essas pessoas tentam retrucar com Jeremias, mas é um filme muito legal porque vai te dar um contexto fantástico para quando você começar a ler o livro de Jeremias você entender muito mais também. E também dessa série, o último que a gente vai falar é o de Esther. Ele é muito legal, é um filme clássico sobre a história de Esther, mas que também é muito bonito a gente ver essa história de coragem dela.
E agora um filme que é um clássico, que ele é de 1966. Então é o filme A Bíblia no Início. E é interessante porque ele vai pegar desde a criação até o momento em que Abraão é testado por Deus. Então é muito interessante e também vai aparecer uma cena que eu nunca tinha visto em nenhum outro filme, que é quando Deus faz a aliança com Abraão. É uma cena fortíssima pra gente entender tudo aquilo e eles retrataram de uma forma incrível. Então é um filme que ele tem muitos relatos bíblicos que ele vai nos ajudar a visualizar muito bem e também as cenas da Arca de Noé são muito legais. Então é um filme que você realmente vai gostar de assistir também. O próximo é uma série chamada A Bíblia. Essa série é muito legal porque eles vão pegar assim de forma bem rápida as principais histórias bíblicas. Então cada episódio tem por volta dos seus 40 minutos, mas que ele vai mostrar assim partes principais e também é muito legal de assistir, tem uma trilha sonora maravilhosa, também a narração é ótima. Então é uma ótima série pra você assistir em família e que vai abençoar bastante a sua vida cristã também. Outro filme é o A Conquista de Reis. Eu já falei sobre ele antes, que é um dos meus filmes preferidos, que é sobre a história da rainha Esté, mas que ele pega um contexto grande e também dá uma romantizada na história, mas é muito legal porque dos filmes de Esté, esse é o que eu acho que é mais fiel, porque até o nome dos eunucos eles fizeram igual. Então esse vai ser um filme que você vai gostar muito de assistir porque é literalmente um romance bíblico. E o outro filme é Sansão, que conta a história de Sansão. Mas é muito interessante porque o filme ele vai ressaltar os erros de Sansão e as consequências disso. Então é muito interessante porque vai mostrar a força dele, como que nos momentos que ele se volta a Deus, é os momentos que a força dele é restaurada. Então é muito legal porque é um filme bem divertido também para assistir em família, mas verifica a classificação indicativa se você for assistir com crianças, mas no geral é um filme muito legal. E agora um do Novo Testamento, que é o Paulo, apóstolo de Cristo. E é muito interessante o contexto do filme porque é no momento em que Lucas vai até Paulo para escrever os relatos e também escrever a última carta que ele escreveu a Timóteo, também pega uns relatos para o livro de Atos, então é muito interessante porque o filme vai mostrar esse contexto, também vai mostrar como que era a perseguição contra a igreja e também como que foi a vida de Paulo, tudo aquilo que ele ensinou, e também tem várias lições maravilhosas pra gente aprender. Ele não é um filme muito agitado, mas ele é um filme que vai ter muita coisa pra te instruir, então acho que você vai gostar. Outro filme também sobre Paulo é Paulo, o Emissário. Ele é muito interessante porque ele é um filme curto, tem menos de 1 hora e que ele vai pegar alguns pontos principais da vida de Paulo que nós temos relatado ali em Atos, então é bem interessante porque ele vai, de alguma forma rápida, falar bastante coisa também relatando a vida do apóstolo Paulo. E também, agora que são alguns desenhos animados, se você quiser assistir com seus filhos, um que eu assisto desde pequenininha, que é o Superbook. Existe a versão mais nova dele e a versão mais antiga, tem dos dois tipos legalmente disponível aqui no YouTube, e que você pode assistir com seus filhos, ou você pode assistir sozinha, às vezes eu gosto de assistir assim também, e que eles vão pegar como se fosse um contexto, crianças que entram na Bíblia, e quando elas entram, elas começam a fazer parte das histórias bíblicas, e também é interessante porque ele já vai fazer uma aplicação na vida das crianças. Nos antigos, às vezes só tem algum contexto, é aniversário de alguém, mas eles vão e entram na Bíblia e vem toda a história bíblica. Então, é bem legal também. E outro desenho também que é histórias animadas do Antigo Testamento. Esse é muito legal porque ele é muito, muito, muito fiel. E tem histórias de Elias, de Eliseu, de Ruth, de Esther, de Daniel. Tem várias histórias bíblicas maravilhosas e que ele também é bem fiel. Então, você vai gostar bastante porque vai abençoar demais a sua fé também. Vai te ajudar a se lembrar das histórias bíblicas. Então, essa daqui foram algumas indicações de filmes e desenhos cristãos bíblicos que você pode usar para sempre buscar se lembrar mais da palavra de Deus, para que desse jeito as histórias e os relatos bíblicos estejam no seu coração, para que você possa aprender com os santos que o Senhor colocou na história e também aprender com tantos erros e os acertos, para que desse jeito nós possamos servir melhor o nosso Senhor Jesus. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta qual que é o seu filme bíblico preferido, que eu vou amar saber. Essa vai ser a nossa pergunta do dia. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. A gente se vê na semana que vem.